Pessoal, então boa noite. Meu nome é Marcelo, né? Estou coordenador junto com a Luísa dos dois projetos da Colheita Preta do Badawi. Nós somos contemplados pelo Graça do Axé, pelo edital Ocupação Graça do Axé, número 33. E hoje a gente está dando início ao nosso primeiro webinário, que na realidade é um bate-papo formativo. A intenção é que os bolsistas discutam. O Jefferson é um dos bolsistas contemplados. Nós temos o Ian, a Maísa e o Anderson, né? E eu estou muito feliz que vocês hoje estão fazendo parte desse bate-papo e quero que a gente estreite esses laços, que isso não fique só aqui, e agradecer também a presença de todos, tá bom? Luísa, você quer falar alguma coisa? Sim, quero agradecer, né, em primeiro lugar, vocês aceitarem fazer parte desses dois projetos, principalmente os nossos bolsistas, a professora Luciane, nossa orientadora. Agradecer a presença dos convidados, de coração mesmo. Muito obrigada. Pessoal, então a gente vai dar início, a gente pensa em 15 minutos de fala iniciais para cada pessoa, para vocês falarem um pouquinho sobre a temática, a importância do acolhimento preto na perspectiva de vocês, né? Eu achei interessante que eu fiquei pensando como fazer uma roda que fosse formativa para estudantes de graduação. E eu acho que nada melhor do que a gente escutar outros estudantes de graduação que estão nesse movimento de trabalhar com as relações étnico-raciais, com a perspectiva da formação não só acadêmica, mas também social, e poder contribuir e colaborar um pouquinho com as discussões de todos aqui, porque sempre é um aprendizado novo, né? Eu gostaria de passar a palavra, vou passar em ordem aí, vou passar para o Jefferson primeiro, e a gente vai dando sequência. Jefferson chama o próximo e assim sucessivamente, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Olá, pessoal, boa noite. Me apresentando, sou o Jefferson, sou estudante de licenciatura em Física do campus Pontal, e quero dizer que é um prazer estar aqui, né, dividindo esse espaço com o Lucas, com o Ramon, com o Luiz e o Marcelo, que são grandes amigos aí, e dizer que espaços como esse são muito importantes, né, em tempos de luta como a gente tem passado. Quero cumprimentar todos os convidados e agradecer de coração a presença e dizer que cada um deles que tirou um tempinho aí para nos ouvir, conversar um pouco com a gente, é de suma importância e de grande contribuição. E sigamos, né, gente? É isso. E eu inicio a minha fala dizendo que esse acolhimento, ele perpassa assim, essa questão do sentimento, né? Promover espaços como esse que a gente está tendo agora me faz sentir acolhido, né? Porque a gente tem um espaço onde a gente pode falar, onde a nossa voz é ouvida, onde a gente trata de assuntos que diz respeito a nós e aos nossos pares, né? E promover esse tipo de espaço é de suma importância para a gente. E falaria um pouco da minha experiência, né, enquanto estudante negro da Universidade Federal aqui no campus Pontal. E para falar desse acolhimento e a importância dele, para mim, eu achei que contar um pouco da minha experiência vai nos ajudar a entender melhor. Eu participei, eu ingressei na universidade em 2015, né, e eu só fui ter contato direto, apesar de conhecer o Marcelo há muito tempo, com as questões raciais que se desenvolviam dentro da universidade no ano de 2017, né, que eu comecei a acompanhar as atividades do NEABI e estar mais próximo disso e entender melhor de que forma que essa estrutura universidade, essa estrutura sociedade está montada a fim de não nos acolher. E a partir disso, eu comecei a entender melhor, né, de que forma que isso é feito, né, de forma velada, de forma silenciosa muitas vezes, né, e a gente acaba que não percebe.
E aí eu participei, se eu não me engano, da segunda Acolhida Preta, que era uma ação promovida pelo MEABI, e foi uma roda de conversa, né, muito bacana. E naquele momento a gente trouxe algumas pessoas da comunidade, meninas que eram dos ternos de Congada e da comunidade, e elas foram falar da questão do cabelo, né, da idade, de poder estar com o cabelo black, das tranças, e escutar essas meninas mais novas, né, que na época tinham 15, 14 anos, todas lindas de black, e escutar as meninas que já estavam na graduação, né, que de uma geração diferente, contar que com a idade delas não conseguiam, né, sair com o cabelo black, sempre estava alisando, tinha vergonha do próprio cabelo, né, e nesse momento eu percebi que essas ações, né, que a gente faz, elas vão mudando sim gerações, né, a geração já conseguiu mais cedo que isso fosse tranquilo, estar empoderado com o próprio corpo, com o próprio cabelo, com essas questões de negritude que nos cercam. E a acolhida foi, nas próximas edições a gente foi incorporando mais coisas, né, para além das rodas de conversa. A gente teve momentos de formação, né, com palestrantes de fora, tinha momentos internos, logo depois veio o projeto Afrocientista, né, que nos ajudou a incorporar mais ainda essa questão de acolhimento preto dentro da universidade, né, e os meninos foram fantásticos, na verdade eles são fantásticos, né, e a forma com que eles ocuparam o espaço da universidade aqui no campus Pontal foi magnífica, porque eles eram todos jovens, adolescentes, 15, 16 anos, e eles dançavam, né, gostam muito de dançar, e aí a gente estava no MEAB trabalhando, e acabava o horário, eles saíam, né, a gente fechava tudo e ia embora, chegava lá no pátio, estavam os meninos dançando, porque o pátio era vizinho e eles gostavam de dançar, e a universidade inteira parando e olhando, vendo aquilo, e achando diferente, mas quem são esses meninos, né? Por que eles estão dançando aí? E eles eram estudantes do ensino médio, que trabalhavam com a gente ali, e estavam ocupando aquele espaço para poder fazer o que eles gostam, dançarem, ser livres, né? E esses momentos foram muito significantes, né? Para dizer que a gente existe, sim, que a gente ocupa esse espaço, sim, que a gente deve ocupar ele, sim, né? E logo em seguida a gente fez uma acolhida também com esse mesmo intuito. E aí, para além da roda de conversa, da formação, a gente conseguiu encaixar durante toda a semana, né, atividades culturais com pessoas da nossa comunidade que eram negras. Então, a gente teve, num dia, dança com o professor Everton, no outro dia a gente teve capoeira, depois teve os meninos do passinho, né, e tudo isso feito durante o intervalo da universidade, durante o intervalo de aulas, e isso fortaleceu muito a nossa presença, né? Dizer que nós existimos sim dentro daquela universidade, dentro daquele espaço, e que nós precisamos sim fazer com que os nossos pares, que ainda não estão de alguma forma inseridos nesse lugar, venham para a gente, né? Se olhem e vejam assim, nossa, isso acontece aqui. Tem um par meu aqui, né? Tem um irmão preto meu aqui. E eu vou me aproximar, eu vou falar com essa galera, né? E a fim de melhorar toda a problemática que e todos nós aqui, eu acho que a maioria sabe como né?
é a Universidade Federal, né? Às vezes os corredores da universidade parecem que são corredores de um hospital, né? Chega a ser dolorido. E logo em seguida também a gente fez uma acolhida preta dentro do Congresso Étnico-Racial, finalizando o congresso, né? E essa acolhida tinha o intuito mesmo de festa, né? De socializar. E aí a gente chamou artistas, né, que contemplem a nossa musicalidade, né, o nosso samba, o nosso pagode, e ocupou o espaço, né, da universidade para poder festejar a nossa negritude, para ser livre, para dançar, para curtir, para ver nossos pares, nossos amigos. E eu acho que cada pontinho desse vai agregando mais ainda, né? Isso que eu disse no início da fala, que a gente perpassa essa questão de acolhimento como sendo apenas um sentimento, me sinto acolhido, né? Para que a gente consiga esse sentimento, eu acredito que criar esses espaços, eles são fundamentais. E é nesse sentido que eu tive uma outra visão do espaço universitário, né? Que a gente acha que fazer o Enem e ingressar na universidade é a parte mais difícil, né? O mais difícil é você conseguir sair de lá com seu diploma. E se você é um aluno negro cotista, isso é 10 vezes mais difícil, porque fica implícito para você que a universidade é um espaço que não foi feito para você, né? E você tem que ficar se provando o tempo todo, em toda disciplina, toda semana, em todo trabalho, em toda prova, em tudo que você faz, né? Então, encontrar esses lugares e esses pares dentro da universidade, onde a gente pode se conversar, onde a gente pode falar sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores, com os nossos iguais, eu acho que é, assim, fundamental. E isso foi o que me ajudou a ter mais vontade ainda de pegar o meu diploma e, inclusive, desfilar ele na universidade inteira, falando assim, olha, eu formei, e é isso aí. E... Ai, gente, basicamente é isso. Só queria contar um pouco mesmo da minha experiência, dizer o quanto esses espaços dentro da universidade foram importantes para que eu me sentisse acolhido e que aquele lugar me pertencesse também, porque ele é meu. E queria agora escutar um pouco mais de vocês, saber. Eu passo para o Lucas, que está na minha sequência aqui, para mim. Alguém quer falar alguma coisa dos bolsistas? Não posso falar, né? Pentelhada pode falar também? Quê? Pentelha pode falar também? Pode, por favor, deve, inclusive. Então, eu estava aqui ouvindo o Jefferson, né, e tentando fazer uma análise mesmo do que é essa acolhida, né? Esse termo que a gente tem usado há algum tempo aqui dentro do Pontal. Ouvindo a história do Jefferson, faz rememorar alguns pontos que eu acho que são estratégicos no que a gente pensa de uma universidade pública de qualidade para o povo preto. Quando a gente estava participando de um processo seletivo de PIAC, e só tinha PIAC professor, e a gente precisava fazer viagens, o nosso grupo precisava ir, não lembro para onde, não lembro fazer nem o quê. E a universidade começou a proibir que a gente usasse as verbas que a gente tinha captado em editais para fazer isso, para sustentar ou para subsidiar a ida dos alunos, a participação de alunos.
E aí começou um grande auê, e eu acho que o Marcelo e o Jefferson são também corresponsáveis por isso tudo, porque nós batemos o pé e falamos, nós vamos todos. Nós não vamos ficar ninguém aqui, porque não tem essa coisa de deixar o aluno para trás, né? E eles tiveram que rebolar, na época, para que esse dinheiro saísse, para que os meninos me acompanhassem na atividade. E era um jeito. E o dinheiro saiu para todo mundo e nós somos todos juntos. E depois disso, eles chamaram para conversar sobre o edital do PIAC estudantil, que é por isso que nós estamos aqui hoje, né? É um PIAC estudantil, é um Graça do Axé, que também tem o mesmo perfil do PIAC estudantil. Então, eu fico pensando como as nossas ações, que parecem tão pequenas, também estão transformando o ambiente universitário. Se hoje os alunos têm direito a concorrer a edital de forma linear, não tendo uma hierarquia com relação ao professor, não tendo uma subjugação em relação ao professor, isso se deve a tudo isso que foi construído a partir desses editais, a partir da acolhida preta, que eu acho que é muito importante a gente frisar esses pontos, né? E quando eu vejo o Jefferson contando essas histórias, como ele viveu essas histórias, eu fico lembrando de cada detalhe dessas coisas, assim, porque lá no NEAB, a gente não tem muito tempo para nada. Então, a gente conversa trabalhando, a gente canta trabalhando, a gente dança trabalhando, e vai todo mundo trabalhando junto e vai embora, né? A gente não tem muito tempo para refletir sobre a nossa prática. Mas quando a gente ouve a pessoa contando como isso transformou a sua própria vida, eu acho que é um ganho, é um ganho. É um ganho entender o que é realmente a função da universidade, a Universidade Pública Preta, né? E aí, quando a gente vê dois projetos com temáticas que são totalmente marginalizadas nas discussões científicas, que é a questão racial e a questão de gênero, né? Então, essas duas coisas são totalmente banalizadas, inclusive na própria pesquisa científica. E aí a gente vê, dentro de uma universidade que está em pandemia, isolamento, totalmente, entre aspas, parada, todo mundo movimentando, todo mundo dando atenção para dois projetos coordenados por alunos. Dois projetos que têm um corpo total de alunos. É isso que a gente quer que a universidade faça, formação de liderança preta. É ver o nosso povo exercendo o lugar de poder. E aí esse acolhimento, que é aquela coisa de falar que esse lugar é nosso também, ele passa por um outro momento que eu acho que é o que a gente está agora. É de demonstrar a relação de poder que nós temos. É demonstrar que a formação política, acadêmica do povo preto transforma o mundo. Porque não tem como dizer que qualquer uma dessas pessoas que estão aqui hoje não tenham capacidade de assumir cargos de liderança. É isso que está sendo feito aqui. Cargos de liderança estão sendo colocados à prova. E é isso que me orgulha de ver cada dia mais as pessoas envolvidas, ver cada dia mais esse grupo se alargando, né? A professora Tatiane, que chegou aqui, está entre nós hoje aqui também. Então, assim, o grupo vai se alargando, vai sensibilizando, esse acolhimento vai acolhendo todo mundo. Então, olha, muito orgulho, Jefferson, muito orgulho mesmo, tá? Entelhei demais, obrigada. Que isso, Lu, eu que tenho que agradecer, né? A senhora sabe disso, sabe muito bem. E a senhora falou uma coisa que para mim foi muito importante, né? A partir dessas acolhidas pretas, eu ocupei espaço dentro da universidade que eu não ocuparia em outra forma. Então, eu já tive a oportunidade de estar sentado lá no auditório para todo mundo me ver e ouvir, o que, se não fosse por isso, não teria acontecido de outra forma, né? Eu tive a oportunidade de ser um dos coordenadores, né, trabalhar junto com a equipe de coordenação do maior congresso de pesquisadores negros do Brasil, né? Isso é um espaço de poder muito forte, que conta muito para mim, e que foi uma experiência fantástica, e entre outros, né? E
Sobre o NEAB, eu gostaria de falar também que a linearidade que existe lá dentro, né? A professora Lu sempre deixou claro que a gente tinha voto igual, todos nós, bolsistas, né? E isso quebrava a hierarquia que eu vivia dentro da universidade o tempo inteiro, né? Que era o meu professor, e o coordenador, e o, sabe, e o reitor, uma hierarquia gigantesca que vai só minimizando você enquanto aluno de graduação. E aí eu chego dentro da EAB, não, eu coordeno uma ação, junto com uma professora do lado ali, pós-doutora, que me dá o aval de coordenar, porque ela acredita que eu posso ocupar esse espaço de liderança sim. E isso é acolhimento, né? Isso te mostra que por mais que a sociedade te coloque nesse lugar aí que eles acham que é o seu lugar, a gente tem e vai ocupar esses espaços de poder sim. E por isso eu tenho muito que agradecer. Obrigado. Mais alguém? Eu gostaria. Pode falar, amigo. Vou ligar a câmera aqui. Eu gostaria também de relembrar esse momento, né, da nossa entrada. Eu e Jefferson entramos juntos na universidade em 2015. A universidade era um palco desconhecido para nós, né? A gente já era amigo do esporte, tanto eu quanto o Jefferson, a gente já tinha nossos lugares no esporte, mas assim, por toda essa questão física, né, de ser boa, de ser forte. Então, acho que no esporte nós fundamos nossos alicerces, e para quem foi atleta de médio rendimento, igual eu e o Jefferson, a gente sabe, você tá ali à prova a todo momento, você tem que provar a todo momento que você é boa o suficiente, ou então você senta. Nossa, isso não era uma opção, nós éramos os atletas que não sentavam, né? A gente se esforçava o máximo, quantas vezes jogamos machucados, representando a cidade, várias competições de nível regional, até nacional. E quando a gente entrou na universidade juntas, a gente era tudo muito desconhecido, né? A gente não sabia como é que funcionava essa engrenagem da universidade, e o acolhimento dessas pessoas que já tinham essa consciência de classe, já falavam sobre negritude, já falavam sobre o gênero, sobre a sexualidade. O acolhimento dessas pessoas foi fundamental para que a gente achasse os nossos lugarzinhos na faculdade. A princípio, o Jefferson com o NEABI, e eu fui discutir questões de gênero, sexualidade, prostituição LGBT, e aí a gente se encontra, né, depois, juntando esses dois projetos, né, falar sobre sexualidade, gênero, negritude, porque tinha tudo a ver. Nós somos vários corpos negros com a sexualidade que a sociedade diz que destoa de um padrão, né, historicamente estabelecido. Então, é muito gratificante olhar para trás e ver que, com a ajuda, né, de outras pessoas negras, de outras pessoas mais esclarecidas do que nós naquele momento, aonde é que a gente foi, né? Que na verdade é só um degrauzinho, mas a gente conseguiu já subir esse degrauzinho. Eu também já falei demais, só te parabenizar, eu também tenho muito orgulho de você. E é isso. Olha, agradeço, amigo. Você sabe que eu te amo muito. E vou passar para o Lucas, né, para a gente poder escutar um pouco mais dele. Estou super ansioso. Bom, gente, boa noite. Eu gostei muito de escutar o Jefferson, que é uma pessoa que eu vejo que fala muito, pelo menos na oportunidade que eu tive com ele, falou muito pouco. E a Lu, sempre a Lu, né? Sempre a abelha rainha, como eu me refiro a ela para Cintia. E, bom, eu tive o meu ingresso na universidade, ele é em 2017, o primeiro período. Eu curso letras, português. Gente, travou? Não, tá tudo bem. Tudo certo? Acho que travou para mim. Sim. Faço letras
língua portuguesa, e atualmente eu pesquiso literatura e poesia e canção contemporânea brasileira, de autoria negra. E, bom, para falar de acolhimento, na verdade, para falar de tudo com relação à negritude, eu sempre gosto de recorrer ao nosso desconhecido passado, contado aos poucos, né, pelo que a gente tem acesso. E aí eu gosto muito de pensar que há muito tempo atrás, ou nem tanto tempo assim, uma galera foi retirada do continente africano, sequestrada, trazida para um Brasil, e ainda o colonizador esperto como era, né, para evitar qualquer tipo de organização revolucionária, mescla povos que não falavam, inclusive, as mesmas línguas, que não tinham as mesmas culturas, e aprisionam todas as pessoas. Elas tinham pouquíssimas coisas em comum, a não ser o trauma, a não ser as dores, a não ser também a pele preta, enfim, e as dificuldades enfrentadas que muitas vezes eram compartilhadas, né, na maioria delas. E aí pensar que essas pessoas conseguiram, chegando aqui, passando tudo que passaram, conseguiram aprender o idioma nativo do colonizador, no caso, a língua portuguesa, pensar que essas pessoas conseguiram também desenvolver códigos para comunicação delas próprias, sem que o colonizador conseguisse compreender, e, além disso, conseguir entender como essas pessoas que antes, em território nativo delas, no território africano, com culturas tão diferentes, conseguiram, a partir do que se registrou mental e afetivamente em cada uma delas, construir uma cultura diferente daquela que estava sendo imposta a elas, sem que elas precisassem abrir mão de suas próprias raízes. E aí, quando a gente fala de acolhimento, fala de unir as pessoas pretas, e em eventos como a Acolhida Preta, por exemplo, que eu já pude conhecer as meninas que organizaram na oportunidade que a gente participou do congresso lá em Goiânia, em Goiás, né, na verdade, é pensar que esse processo de transpor as nossas diferenças, ele é contínuo, né? A gente continua tendo que fazer isso, a gente continua tendo que desenvolver nossos próprios códigos, a gente continua tendo que reformular, burlar e até hackear a cultura de dominação e de posse. E tudo isso não seria possível se não fosse esse nosso trauma comum, eu acredito. E pensar nessa noção de acolhimento e de união me faz pensar muito num livro que eu li há muito tempo, mas eu leio toda vez que me vem à mente, assim, porque ele mudou muito minha perspectiva de ver as nossas relações entre nós. Nós, que eu digo, é o povo preto, né? Ele é o livro chamado Espírito da Intimidade, da autora Sobunfu Somé, uma autora. Hoje ela é professora universitária numa universidade estadunidense, mas ela é nativa de um povo africano chamado Dagará, se eu não me engano, ou Daragá. E ela fala justamente de como se dão as relações humanas naquilo que ela se refere enquanto tribo, digamos assim, que é uma sociedade de onde ela é nativa. E ela conta, logo o título do livro, né, Espírito da Intimidade, que cada uma daquelas pessoas ali presentes tem o seu próprio espírito, mas a união dessas pessoas em uma comunidade forma um espírito maior comum, composto pelas subjetividades dessas pessoas, mas que tem como valor principal o progresso, o bem comum de todas elas. Então, quando o Jefferson fala da experiência dele na universidade, e eu acredito que é bem parecido com a minha experiência, quando a professora Luciane fala dessas possibilidades de uniões, eu vejo que a gente ainda mantém dentro da gente, ainda que seja uma centelha desse espírito ancestral comum
uma comunidade que a gente talvez nem conheça, né? E tudo por conta das dificuldades que a gente tem que passar junto. E eu gosto muito de pensar também, vendo as formas que a gente tem de conhecer o nosso passado, que para mim, principalmente, através das manifestações culturais e religiosas, sobretudo, já que a gente está falando em espírito, afro-brasileiras, eu gosto muito de pensar como a gente consegue se organizar, não necessariamente a partir da criação de hierarquias. Talvez exista, sim, logicamente existem essas hierarquias, por conta de a gente estar participando de instituições criadas com esse modelo, mas como a gente consegue estabelecer formas de se relacionar que sejam diferentes disso. E olhando, por exemplo, para as práticas culturais tradicionais afro-brasileiras, como, por exemplo, os cultos, né, do candomblé, pensando no samba, pensando na capoeira, a gente vê que todas essas manifestações são organizadas em forma de roda, né, numa circularidade, e pensando numa uma forma que possibilita que cada uma das pessoas se reconheça, se olhe nos olhos e se veja também do outro, diferentemente de outras práticas que tem outras organizações de territórios, de pessoas. E eu acho não, eu tenho certeza que através dessas redes de afetos que a gente vem criando entre nós e que a gente vem fortalecendo entre nós, é que são possíveis as conquistas que a gente tem obtido, dadas as proporções, né, dadas as possibilidades. Quando o Jefferson falou do Copene, foi uma experiência muito transformadora para mim também, porque eu também integrei a comissão organizadora nacional e eu briguei tanto com tantas pessoas diferentes naquele Copene, só que eu pensava assim, meu Deus, eu acho que isso nunca mais vai acontecer aqui na UF Santa Mônica, eu nunca mais vou ver tanto preto junto aqui, com uma mesma finalidade, e agora que isso está acontecendo, e a universidade, por excelência, branca, testemunhando o momento dessa grandeza, com essa visibilidade, pela primeira vez no espaço que eles foram historicamente educados para pensar, que pertencia não só majoritariamente a eles, assim, nossa, não, hoje eu não vou dar um bafão, hoje eu não vou fazer uma cara de que eu não gostei, eu vou só sorrir e acenar. E aí, voltando a esse passado, imagino que tenha sido justamente dessa forma que os nossos ancestrais conseguiram, porque a história continua se repetindo, né? Nada nos é dado, tudo é conquistado com muita luta, com muita organização coletiva e comunitária, obviamente. E aí eu olhava assim, falava assim, não, gente, hoje não. Amanhã eu brigo, hoje não. E aí eu penso que a gente conseguir pensar movimentos de acolhimento no sentido do que o Abdias Nascimento, entre outros autores, vão chamar de aquilombamento, pensarmos resistências comuns entre pessoas diferentes, mas que têm inimigos em comum, que têm obstáculos em comum, e ainda que tenham experiências outras, se a gente conseguisse instituir essa unidade nas nossas ações, essa organização, eu tenho certeza que tudo se torna muito menos penoso. Eu não vou dizer mais fácil, porque por mais que a gente consiga, ainda assim não é fácil. Um pouco menos penoso. E pensando nesse sentido, né, de levar, da forma que a gente tem de instituir as nossas relações, lembrando dessa oportunidade que foi a que eu tive mais próxima da galera do Pontal, foi naquele congresso que a gente foi para Goiás, a gente e pensando como a gente tem realmente aquela questão do espírito que faz as pessoas se unirem. A gente chegou em Goiás, todo mundo cansadíssimo, o povo tinha trabalhado como monitor, eu tinha apresentado trabalho, o menino que estava junto com o Jefferson, com o Marcelo, apresentando trabalho no ensino médio, eu fiquei apavorado e falei, olha,
ainda nem entrou na universidade, já está num evento universitário. E eu acredito que aquilo tenha sido uma experiência transformadora também na caminhada daquele menino, porque estando em sala de aula, a gente sabe que o estudante ele não é ouvido. Sobretudo, quais são esses estudantes que não são ouvidos, né? Que existe aquela presunção de que não tem nada a dizer. E vendo esse menino apresentar, junto com o Marcelo, junto com o Jefferson, vendo as meninas do Acolhida Preta apresentando o projeto delas como organizadoras e depois como pesquisadoras desses processos que elas estavam participando, eu acho que são essas coisas que vão nos movendo. Pensando também depois que a gente já lá em Goiás, como a gente conseguiu se conectar com a maioria dos pretinhos do campus, e aí na ordem do segredo, do oculto, a gente conseguiu organizar um rolezão que nem podia ter acontecido, mas ainda assim aconteceu e deu tudo certo, e não deu problema para ninguém, foi incrível, foi tudo. E pensar como a nossa entrada na universidade, ela menciona o reconhecimento, se não obriga, o reconhecimento e a institucionalização de outros tipos de saber, porque a cultura ocidental tem muito dessa coisa de separar o corpo do espírito e da mente, né? Então, o que é bom para o corpo é uma coisa, o que é bom para a mente é uma outra coisa. Mas aí, quando a gente vê as nossas formas de sociabilidade, quando a gente vê que o nosso corpo se manifesta no sagrado, se manifesta no físico, e sobre o nosso corpo há muita necessidade de conhecimento, e a partir do nosso corpo há muita produção de conhecimento, a gente vê que esse vício colonial de separar cada coisinha em uma caixinha, para o nosso povo nunca fez sentido nenhum. Afinal, o nosso corpo, é mente, é território, é espírito, é tudo dentro de uma coisa só. E é só no coletivo que a gente entende o quanto essas características, essas coisinhas que nos ensinaram a diferenciar, compõem esse todo tão complexo que a gente não vê tão complexo assim, que a gente até consegue, quando a gente supera as nossas pequenas diferenças, a gente até consegue lidar um com o outro de uma forma mais afetuosa, que eu acho muito necessário, até porque a gente, nossa história na diáspora nos negou muito e por muito tempo o direito ao afeto. E quando eu digo afeto, eu não estou falando só de relacionamentos amorosos e sexuais, eu estou falando realmente dessas reuniões que a gente tem, que são de criar esses laços de afeto, de amizade, de cooperação. Muitas vezes nem é amizade, mas a gente fala assim, nossa, eu não gosto dessa pessoa, mas como essa iniciativa é incrível, eu vou participar porque não sou só eu, né? Amanhã talvez eu também esteja precisando levar alguma coisa à frente, e é nesses laços de afeto, que não é necessariamente carinho, eu vou trabalhar. Acho que acolhimento, para mim, sobretudo na perspectiva da negritude, é conseguir enxergar bem essa trama de afetos que é muito maior e muito mais próxima do que os nossos pequenos desafetos, os nossos pequenos desentendimentos. Afinal, a gente tem há muito tempo, e ainda teremos, pelo que nos mostra o cenário político, há muito tempo à frente, um inimigo comum. Então é isso para mim. O acolhimento é pensar estratégias de sobrevivência em meio à guerra colonial que para a gente nunca acabou, que a gente nunca foi eliminado. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário para o Lucas, alguma pergunta? Eu vou ler aqui, Lucas, que eles foram fazendo alguns comentários, tá? A Tatiane falou que colocação fundamental, Lucas Guzzo, é isso. O Congalho também traz essa dimensão. Muito bom ouvir vocês. Aos comentários, Guzo Deusa, da Maria Eduarda, da Maria Eduarda. Conte.
A Nilza fez um comentário aqui, depois eu vou te mandar isso no privado, Lucas. Tá no chat. Tudo bem, tudo bem. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, algum A Nilza foi comentário? censurada. A Nilza foi censurada. Isso que é sombra, tá vendo? O vício É porque colonial. esse. Ô, Luciane, esse aí a gente vai desenrolar depois para ter as lembranças. Pode deixar. Olha, eu não queria monopolizar, mas eu vou ter que falar, porque o Lucas é um querido e eu vou ter que falar um pouquinho. Não queria monopolizar, vou falar bem rápido. Olha, Lucas, a gente, do mesmo jeito que os meninos aqui estão assumindo esse protagonismo, eu vejo a mesma coisa acontecendo no Santa Mônica. Então, tem um grupo também que assume esse protagonismo, e você é um exemplo desse grupo, né? Dessas pessoas que têm feito isso. E que eu acho muito interessante essa jogada que vocês também estão fazendo lá no Santa Mônica, é de tentar casar a formação com as ações que a gente está fazendo. Essa coisa de uma editora, pensar como a gente escreve, porque assim, a gente está brincando aqui da censura, mas nós somos censurados, né? A gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas a gente sabe que a nossa fala é censurada ou ridicularizada muitas das vezes. A nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de cantar. Então, tudo isso não está no lugar do conhecimento, está no lugar do senso comum folclórico. Então, há uma desqualificação muito grande no que a gente faz. E aí, quando a gente vê assim, protagonismo jovem, negro, mexendo com uma editora, cara, isso é muito importante. É muito importante saber que nós temos coisas escritas, que nós podemos escrever, que a gente tem campo para isso e que nós mesmos podemos nos dar essa voz. Então, quando eu vi o edital, ainda comentei com a Cíntia a importância que tem isso, né? A importância que dá a voz a partir dos nossos escritos. Porque a gente era considerado povo sem conhecimento, só na oralidade, ágrafo, e aí, de repente, você pensar a formação de pessoas, capacitação de pessoas negras que vão fazer uma editora virar realidade, a grande utopia das utopias. Eu fico muito assim extasiada com isso. Acho que é um caminho verdadeiro e que nós aqui do Pontal somos parceiros. Precisando da gente, nós estamos aqui para engrossar o caldo. A gente também pode contribuir com muitas coisas com vocês do Santa Mônica, né? E eu admiro, né? Admiro você e os meninos, o grupo como um todo, né? Aqui representado por você, mas eu admiro muito o trabalho da professora Cíntia, que também tem um protagonismo dentro do ILEO com relação ao combate ao racismo. Isso é muito bonito de se ver. Então, é como se a gente estivesse aqui de perninhas cruzadas na frente da televisão, assistindo vocês também arrasando no Santa Mônica, né? Parabéns, parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Lu. É sempre uma honra participar de qualquer coisa contigo e com a galera do Pontal, que são iniciativas que eu estou sempre acompanhando. Apesar de eu nunca ter ido ao Pontal, algum dia eu vou conhecer. Isso é imperdoável. Não conheceu a cidade mais linda do Triângulo Mineiro. É imperdoável. Mas fiquei sabendo que é a mais quente também, Lu. Tenho tanto problema com calor. E linda e maravilhosa, acolhedora. Eu vou dar um rolê ainda no Pontal. Deixa tudo isso acabar. Passar a palavra então para o Ramon, para ele fazer as sábias considerações. A gente já conversou bastante. Eu estou maravilhado com tudo que estou aprendendo com vocês, gente. E Ramon, pode começar, que é você agora. Antes de começar, eu queria pedir licença, né, aos meus ancestrais, aos meus mais velhos, aos meus mais novos, Cuiú. Meu nome é Ramon Paixão, CCMAND, sou morador aqui do Morro do Papagaio, aglomerado de Santa Lúcia, em BH, Minas Gerais. Atualmente estou estudante de pedagogia, faço parte do grupo PET, Programa de Tutoria Estudantil.
onde a gente trabalha as questões da relação étnico-racial e as questões da diversidade. Para além disso, né, pensar, né, eu acho que pensando nessa estrutura, né, eu faço essa fala, né, inicial, mas eu acho que cada pedacinho, né, que dessa fala me constitui um pouco nos processos de sobrevivência, de resistência, de aquilombamento e de acolhimento por esse percurso todo que eu faço, né? Desde a quebrada até a universidade e a minha inserção nesse processo que está colocado, né? Os processos de bolsistas também dentro da universidade, que na sua maioria as pessoas que conseguem, né, pensando nas pontuações, conseguem acessar, você precisa de ter uma nota aí mediana para você estar ocupando de fato esses espaços. E na sua maioria as pessoas que vieram, né, de escola particular, ou tiveram de fato uma condição de se dedicar 100% a isso, tira 90, 100, assim, de tudo e acaba de fato tirando o lugar da gente nesses espaços de bolsas, né? E aí isso eu trago uma realidade a partir da universidade que eu estou hoje, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, que é a Faculdade de Educação, e pensar nesse processo dentro da universidade de acolhimento é muito engraçado, porque quando eu chego nesse espaço, eu não me senti nada acolhido, assim. Eu falei assim, poxa, de fato eu vim para cá com um foco e esse foco eu vou precisar de contribuir com esse espaço, para esse espaço mudar, para me manter nele. E aí, a partir disso, surge a oportunidade de entrar no grupo PET, e a partir do grupo PET, aí eu começo a trazer coisas para a universidade para discutir a partir das artes. Eu sou dançarino, e em um desses processos, programas que tem na universidade, eu pude apresentar uma performance chamada AGO, que chama Pedir Licença, e eu pude expor isso na universidade de uma forma que eu pude aproximar, né? Eu consegui aproximar outras pessoas para começar a discutir a presença do corpo negro naquele espaço. As pessoas pretas que estavam naquele espaço e ainda estão, elas não se entendiam enquanto, e a partir daquele processo a gente começa a trazer isso um pouco mais para a discussão dentro da universidade. E é muito louco esses processos, né? A gente teve uma experiência recente, agora na pandemia, onde a gente construiu o nosso primeiro caderno petiano de memórias, né? E na sua maioria pessoas pretas que fazem parte desse processo. E a gente pôde refletir a partir dessas memórias do que a gente tem vivido nesse momento do remoto, que não tem nada de remoto, que é EAD e que sufoca, que mata, que é um rolê que só Deus. E no meio disso tudo, eu fui parar no diretório acadêmico, eu sou um dos coordenadores geral do diretório acadêmico do Tempo de Luta, e a gente consegue, a partir dessa ferramenta que tem dentro desse espaço, que é de movimento estudantil, a gente consegue desconstruir algo que tinha na universidade, que era o não diálogo, né? Que era o distanciamento, né? As escalas, né? A hierarquia limitava as pessoas a dialogar. O próprio espaço em si, que hoje a unidade que a gente está, ela é em um prédio vertical, e aí só a própria estrutura já nos limita a ter esse diálogo num espaço mais limitado. E a gente consegue fazer com que todos os estudantes passam a se comunicar, não só com o diretório acadêmico, mas com a universidade num todo. E aí, essa construção, inclusive de pessoas pretas à frente, né, desse processo, ela faz com que a gente passe a refletir e a identificar práticas racistas dentro do espaço. E aí a gente começa a se manifestar contra isso. E atualmente a gente está num processo, né, de discussão junto com o núcleo que a gente tem lá que chama NEPER, que discute também as questões étnico-racial, que é de começar a pensar, né, de criar um grupo de estudo para pensar a construção de uma política antirracista dentro desse espaço. E a ideia é de levar isso para a universidade, né, num todo, para poder começar a discutir isso, né, porque o espaço, de fato, nos expulsa o tempo inteiro. Ele foi criado, ele foi pensado para isso, para não nos ter lá,
E a gente está lá, e eu acho que a gente estando nesse espaço, né, a gente tem a obrigação de reverter esse espaço para o que a gente faz, né? Na verdade, acho que não é nem reverter, é entender as armas do branco e pegar as nossas próprias armas, porque a gente tem vários escritores, vários pensadores, mas infelizmente pelo não acesso, pela limitação que o colonizador acabou dando para a gente se limitou aí, pensando no Brasil, né? Dizem que a gente só tem uma língua oficial, né? E a gente sabe que a gente tem muito mais que isso. Talvez se a gente tivesse, né, tivesse tido, né, a possibilidade de conhecer todas essas outras línguas, assim como, né, o continente africano, nós vimos, né, a gente vem de lá, a gente teria essas possibilidades, né? A maioria das pessoas que vem do continente africano, a sua maioria sabe falar uma, duas, três, quatro línguas. Né? Apesar de chegar aqui, o povo falar que não é língua, vai falar que é dialeto. Não, meu bem, não é dialeto, isso foi construído. Só minha comunidade vai saber. E a gente faz isso dentro da universidade, né? Eu acho que esse processo, por exemplo, que o Lucas traz, por exemplo, da construção da editora, da construção de um livro, o seu livro vai ter códigos que só vocês que são da comunidade preta, que estão escrevendo ali, de fato vão entender. E isso preserva também algo que é nosso, que é a oralidade, que é do nosso povo, sabe? Então a gente consegue fazer com que a gente permaneça nesse mesmo espaço, mas a gente vai ter conteúdo, tipo, tá, você quer me peitar, pode peitar. Tipo, você vai vir na fala? Pode vir na fala, eu também tenho. O que mais que você quer? Eu tenho a fala e tenho mais um pouco, sabe? Porque a bagagem que a gente carrega pela cor, que a gente carrega pelo corpo, pelas vivências, não tem pessoa branca que vai de fato chegar perto da gente e falar assim, eu o quê? Porque o que eu vivi, só eu sei que vivi. Os meus sabem que eu vivi, sabe? E aí, cabe a gente refletir também, que é uma reflexão que a gente tem feito muito, né? Que a escravidão não acabou. O branco criou estratégias para os olhos da gente entender que todos esses processos de trabalho que a gente tem não é escravidão. Ele continua sendo escravidão, mas de uma forma dosificada, né? Que é um termo que eles usam aí, né? Ser silenciada. E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que nesses processos de acolhimento que a gente vai fazendo, nos espaços que a gente vai ocupando, porque a gente pensa para além, né? Porque aqui na minha quebrada, eu busco trazer essas coisas dentro da área da pedagogia, que é a área que eu venho, né? Na área da arte e educação e da dança, é poder dizer, continuar dizendo com o meu corpo as coisas que precisam ser ditas, sabe? Mais qualificada, formando os meus, mas aquilombando para formar sem eles precisarem estar nesse espaço que me expulsa, que me tortura. Apesar das diversas possibilidades que são colocadas ali para mim, né? Para que eu possa refletir sobre, né? Para reverter tudo que está colocado, é muito louco. É um rolê. Eu falei demais, né? Eu comecei a falar e disparei. Mas eu acho que esse processo ele é muito importante, sabe? Na universidade que eu estou hoje, a gente tem feito muito essa discussão, assim, né? E precisa fazer mais, sabe? A gente precisa de mais gente preta, de fato, dentro desse espaço. Mais gente preta que entenda que estar naquele espaço não é para embranquecer. Porque a gente tem muitos dos nossos perdendo também dentro desse espaço. Por deixar, se levar mesmo por coisas que nos iludem, né, nesse processo da universidade. E aí a gente não pode deixar, a gente precisa manter os olhos dos nossos abertos para não cair nesse poço fundo, porque ele continua ceifando a gente de vários processos. Mas pensar, né, eu acho que a acolhida, ela parte de todos esses lugares aí e de todos esses processos que eu trouxe aqui um pouco para a gente estar pensando, estar refletindo. E ouvir mais também, acho que de vocês, Jefferson, Lucas, as outras pessoas. E eu não agradeci no início, queria agradecer agora muito o Marcelo, queria agradecer a pessoa da Joane, a Joane que entrou em contato comigo, ela é uma colega da Rede Afro LGBT, a gente se encontrou aqui em BH em um encontrão,
afro-LGBT que teve, e desde então a gente tem estreitado laços, né? Ela pertence também à UENG, né? Ela é da UENG de Carangola, e a gente vai reforçando. É importante a gente marcar também, né, os nossos, né, colocar, dar destaque para os nossos, as redes, as pontes que a gente vai fazendo. Esse processo de prolongamento ele é muito maior do que a gente imagina. A gente pode achar que é pequenininho, mas o Jefferson e o Lucas traz isso, né? É uma ação pequena que a gente faz dentro desse espaço, que a gente acha que é pequena, mas que ela reverbera para além da vida dos nossos. E aí eu acho que isso para a gente, enquanto comunidade preta, enquanto comunidade negra, nos atende, sabe? Porque a gente fortalece, né? Nos fortalece. É isso, falei demais. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? A Nilza fez um comentário que a escravidão continua e os capitães do mato também. E a Tatiane também fez um comentário. Exatamente, não é para embranquecer, pelo contrário, é para fortalecer os nossos. Ubuntu, gratidão. Eu vou deixar um comentário, né, também, né, claro. Amor, um prazer muito grande conhecer e saber que tem gente lutando como a gente em todos os espaços. Estamos aí abrindo espaço e deixando a nossa marca de uma forma ou de outra nos diversos espaços escolares. Eu sou da pedagogia, para mim, ser pedagoga, estar envolvida com a luta antirracista na educação, é a base ancestral. Né? Acho que a gente fica lá nesse lugar, que é o lugar lugar do aprender a partir do que os nossos ancestrais trouxeram para nós como conhecimento, e a escola é um dos lugares mais racistas da nossa sociedade. A educação antirracista, ela precisa tomar corpo, porque só é possível falar em um país democrático quando a gente tiver a luta antirracista em todos os espaços e em especial na educação, né? E, Ramon, é uma coisa que eu acho que é muito legal, é essa coisa da gente poder trocar, né? Marcelo tem o dom de sair captando as pessoas, né? E essa troca é muito interessante fortalecer, né? E a gente saber que vocês estão aí e vocês saberem que a gente está aqui. E se precisar um gritar o outro, mandar sinalzinho de fumaça, um e-mail e olha, vamos lá, um ajudar o outro a tocar os seus próprios projetos, como eu falei para o próprio Lucas, né? Mas é um prazerzão, nós vamos te esperar aqui no Pontal também. Faz calor, mas é um lugar muito gostoso. Aproveita, passa em Uberlândia, pega o Lucas, tá bom? Pode deixar. Pessoal, quer fazer algum comentário, Ramon? Não, já finalizei mesmo. Só agradecer mesmo. Gratidão aí pela oportunidade, né? Pelas trocas. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Na realidade, eu queria de ordem, eu queria entender uma coisinha só. A gente vai falar também do projeto hoje? Dos projetos? Dos projetos? Hoje, Podemos. não, é só porque eu fiquei assim na dúvida se a gente ia falar só das experiências ou se a gente ia falar do projeto também. Hoje, nada impede. Hoje a gente fez, Não, mas na se não está no realidade... script, não. Hã? Se não está no script, é só porque eu queria só saber se estava ou não. Não. A gente fez, na realidade, quando construiu o projeto, colocou esses webinários como o primeiro processo, que eu tive uma preocupação, porque nós teríamos bolsistas, né? E a gente tem uma grande dificuldade, que nem sempre a gente tem o conhecimento sobre o que é negritude, a importância desse acolhimento, o que esse acolhimento representa para o movimento negro, em todas as esferas. Então, a gente primeiro colocou 2 webinários em cada projeto para a gente conversar com os nossos bolsistas, para a gente mostrar um pouquinho sobre o que a gente está dizendo, sobre o que a gente está propondo, para que a gente consiga construir, vamos dizer assim, um projeto muito, muito bom e que isso prolifere, Lô. Tá ótimo.
Pessoal, deixei para o final, senão a gente vai monopolizando e não caminha, né? Eu gostaria primeiro de agradecer os três, para mim foi uma honra, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a construção da acolhida, como a acolhida foi construída. Não é essa acolhida, mas essa ideia. A acolhida já é algo fixo para a gente aqui no Pontal. Ela nasce, gente, de uma microconversa em Belo Horizonte, no Compêndio Sudeste, onde estava eu, a Lu e mais algumas pessoas, e a gente vai caminhando nessa perspectiva de pensar. A gente queria fazer, na realidade, começa a pensar uma calorada e a gente fala assim, gente, dinheiro, a gente não tem dinheiro, então a gente vai fazer uma acolhida e a gente vai começar a discutir e conversar. E cada ano ela se reformula, né? Nós começamos a primeira. O Jefferson participou da primeira, viu, Jefferson? Ele está desde a primeira. A primeira foi uma roda de conversa com os estudantes do Pontal e foi muito maior do que a gente imaginava. Foi tão grande que a gente não esperava uma estrutura nem para receber aquele tanto de gente. Aquelas pessoas foi muito gostoso, foi uma tarde de bate-papo mesmo. E as pessoas precisavam conversar, as pessoas precisavam botar para fora os seus anseios e falar um pouquinho sobre a trajetória delas. E ela vem se modificando, e essa é totalmente, né, a gente, pelo coletivo Vanilla Fit, pela força que esse coletivo vem trazendo, por tudo que ele vem representando na nossa vida, a gente falou, vamos fazer uma acolhida negra LGBT e totalmente preta. E aí a gente começou com as dificuldades, e não de ter pessoas profissionais, assim como vocês disseram, que falassem sobre isso, pessoas que estivessem na ativa, mas da nossa falta de conexão uns com os outros. Isso me fez refletir muito, eu e o Luiz, a gente teve, né, Luiz, que pensar várias vezes e repensar os formatos e como a gente está distante. Foi aí que eu fui me reconectando com todas as pessoas. Eu encontrei a Joane. A Joane, ela teve na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial comigo. Ela era delegada junto comigo na juventude. E ela estava falando sobre questões LGBT e eu estava falando sobre juventude negra. Isso em 2018. E aí a gente acabou conhecendo o Ramon em uma rede de pessoas. O engraçado é como essa fala combinou em uma série de pessoas. Vocês foram falando, eu fui pensando em alguns pontos quando o Jefferson vai falando sobre as lideranças negras e como a gente se vê, né? Como a gente se vê nesse processo. O Jefferson, para mim, é uma liderança. Eu sempre falei isso para ele e eu repito, que ele é meu companheiro, gente. Vai fazer 4 anos que a gente está junto. A gente foi bolsista junto, a gente trabalha junto, a gente sempre tá junto. Em algum momento a gente chega e é engraçado como não há essa questão hierarquizada, né, Jefferson? Porque a gente é amigo, a gente é parceiro, independente do lugar que a gente esteja, se tá como bolsista ou não, se tá como amigo ou não, a gente vai desenvolvendo e tudo isso é muito maior que um projeto, uma bolsa. E a gente vai falar sobre essa construção, né, Jefferson? Porque a acolhida ela tem muito de todo mundo e ela tem muito de você. Você fez parte dessa história e construiu, ajudou a construir. Hoje a gente pensou, falou assim, quando eu fui estruturar, aí eu coloquei o Jefferson, e eu falei assim, gente, eu quero escutar o Jefferson, não quero que o Jefferson media nada, quero que ele sinta vontade para ele falar e para ele mostrar um pouco a história e o histórico que ele tem junto com a gente, que essa acolhida com tudo, porque muito de tudo que está acontecendo hoje faz parte da história que ele construiu, né? E você foi falando assim, eu fui pensando em tudo que foi culminando nessa construção através do Silvio, porque quando eu estava lendo, né, sobre racismo estrutural e racismo institucional, eu escuto você falando da universidade, a todo momento vem para mim todas as palavras que o Silvio Almeida fala dessa negação do lugar, mas que pela nossa resistência nós continuamos seguindo e fazendo várias acolhidas para a gente se sentir aceito e tornar esse ambiente mais nosso, porque ele é nosso de direito, é um direito adquirido, mas a gente vai caminhando. E eu fui perpassando pelas salas e ouvir o Lucas me trouxe a Zoilda totalmente, porque o Lucas ele volta, quando ele vem falar de afetividade, ele vai lá no documentário Abalô, que a gente construiu, e começa a pensar a relação de pessoas, Lucas. E a Zoilda traz pra gente que a afetividade é gostar de gente, com respeito, com direito e com os valores. E sejam eles quais valores você considerar que sejam importantes para você sentir afetividade por outra pessoa, né? Eu gostaria de agradecer muito o Ramon, falar que essa experiência que ele traz da comunidade, que os diálogos que a gente veio construindo nesse meio tempo, a microbiografia que ele foi mandando, que a gente está construindo uma página
no site da Acolhida, né? No site tanto do NEAB Pontal quanto do coletivo Vânia Lafite, e falar que a todo momento que você foi falando, eu fui pensando, e tem uma parte do projeto que eu acho que foi o que mais me motivou, Ramon, a não parar de fazer coisa, porque você pensar uma colhida preta, na estrutura que ela acontece, né, Jefferson, em formato remoto é quase impossível, porque a colhida preta é batuque, é dança, é samba, é gente, e é tudo isso ao mesmo tempo acontecendo, e as pessoas discutindo, falando de negritude, e falando de coisas que acontecem na vida, e é uma festa. A acolhida, ela é uma festa, e uma festa preta que fala de gente preta no contexto social e no contexto científico. E essa frase, Ramon, ela é assim: é preciso respeito ao verdadeiro, à cultura, à pele, ao modo de pensar do negro. É preciso que o negro seja livre, que não seja mais um intelectual negro, em artes ou em qualquer outra área do conhecimento. É preciso que o adjetivo negro desapareça, e isso só acontecerá se o negro e a sua negritude forem vivenciados por todos e todos os dias. É uma fala do Fanon, ela é traduzida, e eu gosto muito dela. Quando eu fui construir a Acolhida, eu fiquei pensativo, eu fiquei relutante no primeiro momento em participar do edital, mas quando eu li, eu falei, gente, a gente precisa continuar sendo ouvido e continuar que a nossa história caminhe por todos esses espaços. E aí eu queria agradecer a Lu, que a Lu nem conta, gente, a Lu caminha com a gente em tudo. Então a gente está junto todo dia, o dia inteiro, a gente está trabalhando em todos os momentos, pensando nessa negritude em todos os espaços, né? Agora a gente está com uma batalha diferente, com uma caminhada diferente, pensando a questão da política e das candidaturas negras, e a gente vai discutindo e crescendo, né? Todas essas experiências que Jefferson passou, a gente passou junto, então eu já vou aproveitar das suas falas, Jefferson, e vou estender, porque é um prazer caminhar com você e com a Lu sempre. E não poderia deixar de terminar sem agradecer o Vânia Lafite, que para mim está sendo um crescimento pessoal e intelectual muito grande. Eu estou reelaborando tudo que eu acreditava que era correto, que eu pensava que poderia ser bom para mim, tanto na minha vida quanto na academia, e reaprendendo com Vânia todos os dias, com o Luiz, com a Branca, com o Juliano, e sequestrando um de cada vez todas as tardes. Isso tem sido maravilhoso. Gente, muito obrigado, gratidão. Eu vou passar para o Luiz, que está doidinho para falar também. E eu acho que para A, finalizar, Luiz, você que vai finalizar. a Kelly falou que quer fazer uma pergunta, gente. Kelly, à vontade. Seu microfone está desligado. Kelly, nós não estamos conseguindo te ouvir. O microfone dela está aberto, eu estou achando que ela deve ter entrado sem permissão, aquela hora que clica no microfone para falar que pode usar. Dela só ouvir. É, Peça para ela digitar aí para a gente. Sim. Sim, você quer digitar a pergunta? Então entra e sai de novo. Sai e entra de novo. Habilita o microfone. vamos aproveitar enquanto talvez a Tatiana queira falar alguma coisa também, Tati. Ela está aí ainda? Tá.
Pessoal, vocês fiquem à vontade para falar, para fazer um comentário. Vamos aguardar só um minutinho até ela retornar. Eu queria comentar uma coisa. Fica à vontade. Que o NEAB, as ações do NEAB, né, eles possibilitam que a gente que tenha a nossa cara, né? Então, quando eu falei da minha experiência com a acolhida e depois com a fala da Lu, com a fala do Marcelo, né, me veio isso, que as nossas ações, elas têm a nossa cara. A gente coloca a nossa cara e a gente tem a liberdade de colocar o nosso corpo, a nossa negritude, a nossa vivência em todas essas ações que a gente faz. E eu queria comentar isso, que toda vez que eu olhar a Acolhida Preta, toda vez que eu ouvir falar do projeto Transmigração, ou quando ouvi falar 10º COPEM, eu sei que todos esses projetos têm cara, né? Tem cara e ele tem a nossa cara. Era só isso. Não é uma cara pálida. Não, não é as white. E você é o ancestral da Acolhida Preta, Jefferson? Não consegui entender, Lucas. Você é o ancestral da Acolhida Preta? Ela foi feita à sua imagem e semelhança? Quando eu cheguei, o projeto já existia, né? Eu só dei minha cara nele. Eles jogaram o projeto no você, Jefferson. Você que é a Acolhida Preta. Eu falei, então tá, deixa comigo. E aí. Jogaram não, te presentearam com a Acolhida Preta. Colocou no meu braço e falou, toma, que o filho é teu. Eu falei, então tá, me dá isso daí que eu vou colocar ele do jeitinho que tem que ser. E ele foi evoluindo, né, ao longo, né? Começou assim, bem devagar e agora vai se tornar um livro. E aí eu vou falar para minha família inteira. Eu falei, sim, meu projeto tem até um livro. Tá vendo que a Inclusive, gente vai ser Jefferson vai ter um poderoso. artigo que vai abrir o livro, tá, gente? Ó, escrever, Jefferson. E um beijo para as fórmulas e a física que lute. A física que lute comigo agora. Mas esse é um outro processo, né? Um outro trabalho meu também, que é descolonizar aquele currículo engessado da ciência, né? E a professora Ana Benite tem feito um trabalho excepcional e ela é uma grande referência para mim, né? E todos nós conhecemos ela. E o meu próximo passo é esse, né? Trabalhar essa relação de ciência e poder aí e descolonizar esse currículo, que eu vou te falar, dentro dessa área ele é complicado, viu, amigo? Muito complicado. Pessoal, a Tatiana fez um comentário que ela falou que ia agradecer por este momento, por ter falas tão potentes. Penso que o momento é de resistência. A Maria Eduarda disse que amigo comentário, as saudades de todos. Nós também, Maria Eduarda. A Tatiana colocou outro comentário, pois é, ocupar a universidade a partir do nosso lugar de luta, mas também de celebração da nossa cultura e valores. Muito bom ouvir vocês. Muriel está digitando, o Anderson também. Você sabe que voltando a falar, né? Eu acho que a gente nem deve fazer essa separação do que é celebração e do que é luta, principalmente pensando na que a gente compõe aquele corpo perfeito para precariedade, para morte e para violência. Todo momento que esse corpo ocupa um espaço que não esse, é luta, ou melhor, é vitória. Então a celebração já é a luta, já é tudo. Quero aproveitar que tem gente digitando, só fazer um comentário. Eu tenho assistido essa coisa de isolamento, virtualidade, essas coisas todas aí que a gente foi obrigada a vivenciar nesses últimos tempos. Eu tenho assistido um monte de atividades remotas, né?
e eu tenho visto e me preocupado muito com a qualidade dos trabalhos, ou dos debates, ou das rodas, mesmo que se fosse um bate-papo como o nosso aqui, dentro do viés acadêmico, né? Eu assisti a uma atividade que eu fiquei muito preocupada com os conceitos que estavam sendo discutidos lá e a forma como os conceitos estavam sendo discutidos. Eu acho que essa forma leve que vocês deram para o formato dessa atividade de hoje não deixou o rigor científico de lado, mas deu a tonalidade que é necessária, né, de leveza, de suavidade. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente vai ter que trazer como marca das atividades, porque realmente é preocupante como as pessoas têm discutido alguns conceitos de forma deturpada, sem respaldo teórico, sem pensar na questão da cientificidade. Se eles já acham que a gente não faz ciência, e a gente der lado para que eles realmente pensem isso, nós estamos, ao invés de contribuir para o avanço, nós estamos contribuindo para que eles tenham argumentos para desqualificar o que a gente faz. Então, eu queria parabenizar também o grau e o nível da discussão de hoje, conceitual e científica, militante e de vida. Achei isso muito legal também. Pessoal, o Anderson disse que a Kelly desligou e ela pediu para falar para vocês que ela gostou muito até onde ela viu. Ela fala, é uma luta diária a cada dia, que tem que estar provando sempre que a gente tem potencial e que não deveria ser assim. Eram protagonistas. Opa, desculpa. Pulou. Potencial não podia ser assim. E não deveria ser assim. Para ninguém, mas infelizmente no mundo que vivemos isso acontece. Por ser a primeira vez dela na plataforma, ela não conseguiu ligar o microfone. Gente, é uma pena, mas essa é a plataforma que a UF indica que a gente consegue fazer as gravações e disponibilizar depois. Mas a gente tem que trabalhar isso também. É algo para o Congresso, né? Porque tudo vai combinar no Congresso as nossas atividades. O Muriel Nogueira disse: amei esse bate-papo, dar visibilidade e oportunidade de promover o debate da nossa cultura negra dentro de um espaço que até pouco tempo só os brancos eram protagonistas é fundamental. Dar a voz, vez e responsabilidade para o nosso povo é contribuir para minimizar preconceitos. Obrigado, Muriel. Se vocês quiserem fazer algum comentário, pessoal. Aí eu fiquei mexido, assim, escutando, né? Ouvindo as coisas. Eu queria saber, posso partilhar com vocês o texto que eu escrevi pro caderno de Memórias Pitianas, que é do programa Instituto Estudantil, que faz parte. Acho que vai de encontro, sabe? Eu acho que, inclusive, com o que aconteceu com a Kelly, né? Esse textinho é rapidinho. O nome é Pandemia Covid-19 versus Ensino Remoto versus Sobrevivência. Sobreviver é um marco em minha vida, desde a escolha da minha mãe de me gerar, ao simples fato de nascer, como desabrochar da vida, existir, tornou-se primordial em minha caminhada. Em um estado genocida, onde se mata mais jovens negros, pretos, do que um país em guerra, trago na memória a ressalva que nem mesmo os direitos humanos e tampouco a declaração da década dos afrodescendentes fizeram com que esse índice de genocídios e de práticas racistas e excludentes diminuíssem. A última eleição presidencial, assim como a pandemia, Covid-19, nos escancarou as diversas podridões do ser humano, deixando nítida as desigualdades em nosso país, pois quem mais morre continua sendo a população negra, preta e em situação de vulnerabilidade social. Da pandemia ao ensino remoto, desmonta e remonta, que complica e descomplica. Ouso dizer que, mais uma vez, até o processo que me é garantido por lei me é negado. De onde venho, nem sempre tudo é possível. Ou se tem acesso ou acessibilidade, ou se tem o pão, ou se tem o teto onde morar. Das dificuldades, sempre me esbarro na ausência do conhecimento tecnológico, assim como suas ferramentas. Porém, não me privo de entendê-las. As aulas longas e reuniões, onde me cabe fazer presente na luta da discussão que envolvem direcionamentos
impostos verticalmente, fantasiados de horizontal, que nos entristece ou nos adoece enquanto discentes ou docentes. Porém, não nos faz desistir, pois sabemos que cada lágrima que cai e cairá, para que eu ou nós estivéssemos, permanecêssemos ou continuássemos nesse espaço educacional. Das dores aos prazeres, peço o prazer que tem sido me reconectar com o meu sagrado, com minhas ancestralidades e com os meus ancestrais. Aprendizado único, vivido individualmente, porém coletivo. Resumindo, o sentido família se faz cada vez presente e necessário na minha vida, para que eu possa permanecer vivo e amado nessa jornada, onde não me perco e reconheço, me aceito dentro de um processo ancestral. É um processo de aquilombamento. Isso que eu escrevi para esse caderno de memórias nesse momento. Gente, eu já fico muito feliz, sabe por quê? Porque o livro da Colheita Preta está pronto. Já sai hoje com o Ramon, com o Jefferson, Lucas. E nós já temos uma editora aí, ó. Nós já temos uma editora, né, para publicar nosso livro. E assim vai, essa incubadora preta de gente bonita. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Esse é o último. Eu quero enaltecer duas pessoas, né? Luiz e Marcelo, que estão empenhadíssimos na consecução desse projeto, estão empenhadíssimos em não deixar nada passar sem ter um cuidado, zelo, né, para que seja realmente uma coisa inovadora. Tratar da questão racial e, ao mesmo tempo, de sexualidade é mexer em grandes feridas. E essas grandes dificuldades que nós temos de enfrentar, né? Quando a gente junta essas coisas, é um barril que cobra. Mas, ao mesmo tempo, é esse barril que explode, que mostra quem nós somos, né? Ver aqui, ó, a carinha de vocês, como eu estou vendo aqui, os 5, todos aqui na minha frente, mostrando a negritude, mostrando toda a sua sexualidade, seu gênero, tudo junto. É muito importante, é muito importante. Isso aqui é um momento histórico. A gente, cada dia, está vivendo momentos históricos, que é de transformação, decolonização, e precisa de pessoa responsável, né, para dirigir. E você, Marcelo, sempre foi, sempre será. E agora, Luiz, todo esse empenho de aprender, né? Ontem ele estava comentando, ontem ou hoje, sei lá, na hora do almoço, comentando, meu Deus, é muita coisa. Falei, mas a gente não nasce sabendo tudo mesmo. A gente vai aprendendo, de pouquinho em pouquinho, né? E, nosso povo foi negado por muito tempo a aprender essas coisas. Então, é muito difícil para a gente. Mas quando a gente vê saindo coisas bonitas como hoje, é de bater palma, aplaudir de pé e agradecer. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado a todo mundo. Nossa, gente, desculpa, meu microfone estava dando eco, Jefferson falou. Jefferson, porque eu ia encerrar, acabei, a Lu começou a falar, eu vou ficando prestando atenção e não desliguei. Gente, perdão. Gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, que a gente vai encerrar, né? Tá maravilhoso, tá lindo. Gente, mas não fiquem... Alô. Pera aí, Luiz. Não fiquem tristes, porque terça-feira tem outra, tá? Falando sobre o que é ser uma drag queen, tá? Uma drag queen negra dentro do movimento negro, falando sobre cultura preta e sobre tudo que acontece na vida de uma pessoa que personifica o gênero oposto. Então tá todo mundo convidado, a gente vai mandar o flyer para vocês terça-feira, pra gente bater mais papo ainda e conversar com mais gente da cultura que tá nesse movimento. Luiz? Eu gostaria de agradecer a todo mundo por esse momento. Ele é novo para mim, na verdade. Eu me descobri preta muito, muito recentemente, né? E eu tô gostando muito de saber que eu tenho um lugar, né, que eu acho que é o mais importante, é saber que você tem um lugar que não é entre as caras pálidas, né, Jefferson?
é com o povo preto, é com o nosso povo mesmo. Eu estou aprendendo coisas novas todos os dias. Eu me formei em geografia, né? Me formei devendo algumas disciplinas, e aí eu fui adotado pelo NEAV, né? Pelos meninos, já no finzinho da graduação. Mas que bom, graças aos orixás, que deu tempo de pegar esse pezinho, esse fiozinho aí para eu descobrir tanta coisa boa. Eu já pesquisava sexualidade, gênero, prostituição, como eu havia dito, mas é muito bom fazer parte dessa equipe. Agradecer demais o Marcelo, que tem uma paciência de Jó comigo, me ensina todo dia um monte de coisa. A Branca, o Juliano também, que está somando com a gente esforços para a gente construir esse trabalho bonito. O Coletivo Vânia nasce já muito forte, né? Porque ele é um projeto que foi gerado mais de 1 ano e meio, né? Das nossas conversas, dos nossos pensamentos, e ele já sai muito forte, né? Com pessoas que têm muito peito, literalmente, para peitar essas questões, como a Lu disse, são barris de pólvora, né? E nós estamos prontos, porque nós, povo preto, nascemos prontos, né? A gente estreia no mundo para peitar essas dificuldades mesmo, para converter essa realidade em coisa boa. Então é isso, agradecer a todos, a presença de todos os nossos convidados, todas as pessoas que acompanharam até aqui, e reforçar o convite do Marcelo para terça-feira. A gente está desenvolvendo esse trabalho que é muito bonito, gente, é muito difícil encontrar drag queens negras, que foi outro, né, Marcelo, processo que a gente descobriu, que como o povo preto também é excluído, suprimido desses espaços que são drags europeizadas, brancas, loiras. Então a gente está nessa batalha para dar destaque para o nosso povo em todos os segmentos sociais. Gente, eu vou só ler os últimos comentários e aí a gente encerra de vez, tá? A Nilza falou assim que tem certeza que vai ser um sucesso porque ele tem amor e dedicação em tudo que faz. Gente, Nilza é nossa madrinha. A gente tem madrinhas no coletivo e a Nilza é uma delas que acompanha a gente, dá maior força. E Nilza, isso é muito importante, sempre vai ser muito importante pra gente. A Tatiane fez uma pergunta: qual era o esporte que o Jefferson e a Luísa jogavam? Tatiane é hand, tá? Eu sou fãzão dos dois, eles jogam muito. Não era médio porte, não, era alto nível máximo. A Tati falou, é curiosa, né, que o esporte é algo fundamental para pensar na disciplina, organização e autoestima, é algo fundamental para fortalecer a autoestima do nosso povo preto. Sim, concordo plenamente. A gente tem 2 atletas no grupo, o Jefferson joga hand e joga vôlei como ninguém. A Nilza falou, Luísa, antes era jabuticaba, Luísa. Hoje você é preta, antes era jabuticaba. Ela Era preta também. indígena, né? Eu brinco com a Lu, falou, eu faço parte da cartela indígena do NEAB, ela fala, indígena, olha esse cabelo, olha esse nariz suave. Pessoal, a Tati falou que jogou também, gente. Gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Ramon. Muito obrigado, Lucas, sempre. Luísa, amanhã a gente tá junto de novo cedinho, tá? E vamos continuar tocando tudo isso. Lu, muito obrigado por tudo. Sempre, sempre. A gente sempre vai caminhar junto. E, gente, Povo Preto, muito obrigado. E a Acolhida tá nascendo, que é um projeto, né, que culmina lá no dia 20 de novembro. A gente vai ter mais 2 webinários e convidar vocês todos para participarem do Congresso Étnico-Racial, que está recebendo a acolhida de braços abertos. Nos próximos webinários vão estar dentro do Congresso Étnico-Racial, publicação de trabalho, oficina, parte cultural, palestras internacionais. E tamo aí, gente. Muito obrigado, um beijo, boa noite para todo mundo.